Olá, eu me chamo Rivane Frizeira, sou nutricionista e vim falar um pouquinho hoje da parte da alimentação e nutrição do idoso. Então a gente vê aí algumas questões muito importantes que podem contribuir com o estado e o quadro nutricional desse paciente, e o que a gente menos quer é que ele desencadeie uma desnutrição. Então tem alguns fatores que a gente pode trabalhar para diminuir esse risco desse quadro aí tão grave que agrava tanto a nossa população hoje em dia, né? Então, durante o processo de envelhecimento, a gente vê uma alteração na composição corporal. Então, a gente tem uma perda de massa muscular, isso é normal, pelo processo mesmo de envelhecimento, e um ganho de massa gordurosa, né? O tecido adiposo, ele aumenta aí, se instala um pouco mais na região abdominal, e os braços e as pernas podem reduzir de tamanho por essa perda muscular. Isso desenvolve um risco muito grande de queda para esse paciente, né? E além do risco de queda, um risco também de engasgo no momento da alimentação. Essa diminuição de massa muscular interfere em toda a funcionalidade do aparelho de deglutição desse paciente. E aí, isso leva ele a ter um pouco de medo de se alimentar, né? Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito bem é a consistência do alimento. Mas além de trabalhar muito bem, orientar também esse paciente essa alteração de consistência, porque hoje a gente vê no nosso dia a dia que 80% da redução da ingestão e da aceitação alimentar é justamente por conta da consistência do alimento. Muitas vezes esse alimento mais pastosinho, mais levinho, de fácil mastigação, fácil deglutição, é um alimento pobre em proteína, né? A gente vê aí sopinha, purê, que são alimentos ricos em vitaminas, minerais excelentes para o idoso, mas pobre em proteína, que é um nutriente fundamental para essa população. Então a gente sempre orienta, às vezes, bater aí uma carne junto com purê, ou fazer, dar valor às preparações de leite derivados, né, iogurtes, mingau, que tem uma carga proteica muito boa, são alimentos de alto valor biológico, né, as proteínas de origem animal. Muitas vezes a gente vê a redução ou a retirada do leite sem necessidade. Então a gente sempre orienta que o leite ele tem que ser retirado somente nos casos de alergia e intolerância, porque o leite é um alimento fundamental para essa população, visto que ele é rico não só em proteína, mas também em cálcio, que também é excelente para a população idosa, né? O idoso ele tem uma necessidade de cálcio mais aumentada também. Outro fator que interfere bastante no momento aí da ingestão, da alimentação, e que reduz muito a ingestão alimentar do idoso é a palatabilidade. Então esse paciente ele não sente tanto sabor, né? Ele tende a preferir sabor mais intenso, mais doce, mais salgado, e muitas vezes quem está do lado ali acompanhando, cuidando, não entende ou não tem essa informação. E aí oferta um alimento e vê que ele não está ingerindo muito bem, mas não sabe porque a palatabilidade dele não está normal. Então a gente sempre tem que procurar fazer alimentos mais temperados, às vezes dar uma incrementada para intensificar o sabor e ele aceitar melhor aquele produto. Outro fator que interfere bastante também é a temperatura. A gente sempre orienta a não dar nada muito quente ou muito salgado, porque ele tem uma sensibilidade ali, né, maior. E isso também pode interferir no momento da oferta. Então, a gente sempre orienta a alimentação, então, sempre com bastante proteína, bastante mineral, mas principalmente o que a gente mais orienta para o cuidador, para quem está ali do lado, é a paciência no momento da oferta. Esse indivíduo, ele tem tudo mais lento, né? O funcionamento intestinal é mais lento, o funcionamento do estômago é mais lento, toda a parte de esvaziamento gástrico é mais lenta, e isso faz com que ele fique saciado mais tempo. O idoso, ele não sente aquela fome de 3 em 3 horas que a gente sempre orienta, né? Justamente por essa absorção e digestão ser mais lenta. A taxa metabólica do idoso também é mais lenta. Então, ele não está ali o tempo todo queimando aquela energia toda. E a gente tem que saber disso e ter paciência e estar sempre oferecendo e ofertando alimento. Muitas vezes em formas diferentes, né? Às vezes acrescentar ali uma verdura, por exemplo, uma cenoura num suco, que a gente vai estar dando tanto líquido quanto nutriente muito importante também. A maioria desses idosos, eles não se hidratam como deveriam também, e isso é outro fator que interfere. Eles não têm uma produção de saliva tão adequada, visto que eles não sentem tanta sede,
né? Então sempre também tá ali ofertando do lado, oferecendo, porque não parte tão dele a questão de se alimentar, de se hidratar. Então, assim, em 2010, o Ministério da Saúde lançou o Manual de Alimentação Saudável do Idoso. Lá tem várias orientações, várias recomendações, a gente sempre orienta a dar uma lida nesse material, quem está ali acompanhando. Lá também tem os 10 passos para a alimentação saudável do idoso, que interfere e auxilia bastante, orienta bastante aí como que deve lidar, como deve ser ofertado o alimento. E como nutricionista, a gente sempre orienta, às vezes, entrar com um suplemento, que vai ajudar bastante também na parte da alimentação, né? O suplemento nutricional, ele é específico para cada pessoa. Então, o consumo, ele não deve ser de forma descontrolada ou de forma sem orientação. É bom procurar um profissional de nutrição ou um médico para saber qual suplemento vai tomar, qual é necessário introduzir, a quantidade de vezes, porque muitas vezes o consumo do suplemento pode tirar o consumo do alimento, e isso não é a função principal do suplemento. A função principal do suplemento é contribuir e não substituir um prato de comida. Isso também não é indicado, tá bom? Então sempre a suplementação com orientação do médico ou do nutricionista. Além disso, minha maior dica de hoje é mesmo a paciência no momento de ofertar o alimento. Existem vários fatores aí que interferem nessa alimentação do paciente, e é mais questão de paciência, de ofertar, de dar o alimento, esperar ele deglutir, entender que ele tem medo de deglutir. Então a oferta tem que ser lenta, com paciência, e saber que essa população é uma população específica, e a gente tem que estar aqui sempre do lado, acompanhando e orientando, para chegar ao nível de, pelo menos, não ter tão risco nutricional, não chegar no nível de desnutrição, que é o que a gente menos quer desse paciente na questão nutricional, na questão da alimentação. Então, pessoal, foi isso. A minha dica de hoje foi essa. Espero ter contribuído aí com toda a parte de orientação nessa questão da alimentação, que é fundamental e bem importante para o indivíduo idoso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu faço atendimento em consultório, até no domiciliar também, Vitória, Vila Velha. Eu tô aí no link Rivane Nutricionista, no Instagram, Facebook. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, pedir sugestões, orientações de alimentação, suplementação, só entrar em contato comigo, e a gente está sempre trocando experiência, trocando informação, para chegar num maior número de pessoas e poder contribuir aí com essa área que é tão específica e tão importante pra gente. Muito obrigada!